A Paróquia Santo Curadars apresenta a Paixão de Cristo, capítulo 2. Jesus escolheu 12 discípulos que sempre o seguiam, por onde ele ia. Sua fama se espalhou rapidamente e ele era muito querido pelo povo de todos os lugares por onde passava. Quando Jesus entrava em Cafarnaum, um soldado romano lhe procurou. Jesus, ajuda-me! Tenho ouvido falar de seus milagres. Meu servo está em casa, de cama, sofrendo e agonizando. Salva-o, por favor. Fique tranquilo. Vamos até lá e eu vou curá-lo. Eu não sou digno de que entre em minha casa, Senhor. Basta dizer uma palavra, eu sei que ele será salvo. Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a esta. Vá, e que seja feito conforme você acreditou. E o servo do soldado romano foi curado. Jesus continuou seguindo seu caminho, curando doentes, expulsando demônios, pregando o amor, a tolerância e o perdão. Não julgueis para que não sejam julgados. Da mesma forma que vocês julgarem alguém, assim também serão julgados de volta. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir igualmente. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Se vocês amarem somente os que vos amam, que glória terão? Rabi, suas palavras são de vida. Permita que eu te siga. Como te chamas, minha irmã? Maria Madalena. Segue-me, Maria. Eu te seguirei, mestre, com todo o meu coração, e serei sua anunciadora. Certo dia, estando em Jerusalém, Jesus e seus discípulos passaram por um homem cego de nascença, que estava em seu caminho. Mestre, veja só este homem cego. Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Pedro, não foi ele quem pecou, nem seus pais. Ele é cego de nascença, para que nele se manifestem as obras de Deus. Homem, vá se lavar na piscina de Siloé. Eu estou enxergando. Temos que levar este homem aos sumos sacerdotes para que testemunhem. Jesus é o Messias. Caifás, sacerdotes, vejam, Jesus curou este homem. Ele era cego e agora enxerga. O que estão dizendo? Hoje é sábado. A lei de Moisés nos manda guardar o sábado. Senhor, eu estou vendo. Eu era cego e agora enxergo. Alguém colocou barro em meus olhos. Eu me lavei e estou enxergando. Tolos, não veem? É uma farsa. Este homem nunca foi cego de verdade. Vocês foram enganados. Não acreditem nisso. Venha, vamos embora, meus amigos. A fama de Jesus se espalhava e crescia a cada dia. Uma grande multidão o seguia, porque viam os milagres que ele fazia com os enfermos. Estando Jesus com seus discípulos à beira do mar da Galileia, eles se assustaram ao ver a grande multidão que os seguia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Mestre, tem muita gente nos seguindo e já está ficando tarde. Logo, esse povo todo terá fome. E onde conseguiremos comprar pão para alimentar toda essa gente, Felipe? Nem 200 denários serão suficientes para comprar pão para toda essa gente, mestre. Tem mais de 5.000 pessoas aqui. E ninguém nessa multidão trouxe nenhum alimento? Eu só vi um garoto que tem uma bolsa com 5 pães e 2 peixes, mestre. Mas isso não vai ajudar em nada. Me tragam os pães desse garoto. Façam toda essa gente se sentar. Felipe busca a cesta de pães e peixes e a entrega a Jesus. Enquanto isso, os discípulos fazem a multidão sentar-se ao chão. Obrigado, Pai. Isto é o suficiente.
Jesus começa a repartir os pães e os discípulos ajudam-no a distribuir para a multidão. Mestre, é incrível! Todos comeram! Tem mais de 5.000 pessoas aqui! E recolhendo as sobras, ainda sobraram 12 cestos! Dentre os que se alimentaram estava um sacerdote do templo, chamado Nicodemos, que resolveu ver com seus próprios olhos o motivo da fama de Jesus. Ele ficou encantado ao ver o milagre da multiplicação dos pães. Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que vi aqui hoje, para mim, foi o suficiente. Eu creio em ti, Rabi. Meus discípulos, está tarde e precisamos despedir o povo. Subam no barco, atravessem o mar para o outro lado. Eu vou subir ao monte para orar sozinho e encontro vocês do outro lado. Jesus, fica conosco. É tarde e todos precisam retornar às suas casas. Adeus, meus amigos. E durante a noite, enquanto os discípulos atravessavam o mar da Galileia, as águas se agitaram e o mar ficou muito bravo. O mar está muito bravo! O barco vai afundar! Vejam, há um fantasma vindo em nossa direção. Não tenham medo, sou eu. Mestre, se você é de verdade, permita que eu ande sobre as águas e vá ao seu encontro. Ora, Pedro, venha. Salva-me, mestre, salva-me. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Levante-se e venha. Os sacerdotes do templo de Jerusalém eram as autoridades dos judeus. Eles estavam incomodados com o fato de todo o povo estar chamando Jesus de o Messias, de tantas outras situações que ocorria envolvendo-o. Por isso, tentavam encurralar Jesus de todas as formas, procurando motivos para prendê-lo e calá-lo. A única exceção era Nicodemos, que vinha ficando quieto, sem falar nada. Na semana da festa da Páscoa dos judeus, Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém, e uma grande multidão o veio saudar, trazendo ramos e colocando-os em seu caminho. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Ele veio instaurar o reino de Deus. Os romanos serão expulsos de nossas terras. Jesus caminhou até o templo de Jerusalém, que estava lotado em razão das proximidades da festa da Páscoa. Seguindo a tradição judaica, as pessoas iam até o templo para oferecer sacrifícios a Deus. No templo, Jesus encontrou muitas pessoas vendendo coisas, inclusive animais, para a realização dos sacrifícios. Mas o que é isso? As escrituras dizem que a minha casa é um templo de oração. E não é isto que está havendo aqui? Isso é um mercado. As pessoas estão comprando o perdão de Deus com uma pomba ou um cordeiro para sacrificar. Eles precisam fazer seus sacrifícios, como sempre fizeram. Isto também está escrito nas escrituras das quais você falou. E você acha que é assim que se deve demonstrar o verdadeiro arrependimento a Deus? Em que exatamente isso contribui para que o coração dessas pessoas mudem quando elas saírem daqui? O reino de Deus não pode ser vendido ou comprado. Saiam daqui! Vocês fazem a casa de Deus uma toca de ladrões. Caifás e os sacerdotes que estavam lá decidiram confrontar Jesus. Ei, você!
Com que autoridade faz essas coisas na casa de Deus? Destruam esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. 46 anos levou para a construção deste templo, e tu pretendes reedificá-lo em 3 dias? É uma blasfêmia! Você é famoso, Jesus, e sabemos que és amigo da verdade. Então diga-nos a tua opinião. É justo pagar impostos a César? Mostrar-me a moeda do tributo. Eis aqui. De quem é a imagem e a inscrição? De César? Pois então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele é incrível. Os surdos ouvem, os paralíticos andam, e os leprosos são curados. Ele prega o amor e o perdão, e se senta com os pecadores, e os acolhe. Eu estava em Betânia esses dias. Eu vi quando ele chamou pelo morto Lázaro, que havia morrido há alguns dias, e ele levantou e saiu andando vivo. Basta! Silêncio! Jesus! Uma mulher acabou de ser pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre isto também. Guarda! Traga a mulher que acabou de ser presa! Adúltera! Joga pedra nela! Adúltera! O que tens a nos dizer, Jesus? Podemos executá-la? Aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e não peques mais. Mas ele não disse que vinha para cumprir a lei? O que está acontecendo? Até quando irá nos deixar em dúvidas? Se tu és o Messias, diga-nos abertamente! Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Por ordem de meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de todos vocês. Por qual delas querem me apedrejar? Não queremos te apedrejar por causa de boas obras, Jesus, mas sim por causa dessa sua blasfêmia. Você é apenas um homem, mas está se fazendo passar pelo Filho de Deus. Isto é muito grave e sério. A lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. Por que vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que eu sou o Filho de Deus? Vocês não podem anular as Escrituras. Isto não ficará assim, Jesus. Vamos reunir o conselho. Jesus caminha entre a multidão, sendo muito aclamado. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. E o conselho se reuniu. Caifás, precisamos tomar uma atitude. Jesus está na boca do povo e não se fala de outra pessoa em todo lugar. Há boatos rodando que ele libertará Jerusalém. Imagine só, Roma não perdoará uma rebelião do povo. Nós seremos massacrados. Meus amigos, o povo diz que ele é o Messias e que realiza milagres. Se isso for verdade e nós não estivermos enxergando... Seu tolo, o Messias não nasceria no meio do povo pobre, mas sim nos palácios. Nicodemos, examine, estude, e verás que nenhum profeta veio da Galileia. Jesus é um impostor que pode pôr nosso poder e a nossa posição em risco. Então devemos tomar alguma providência. Caifás, rápido, ordene que a guarda romana prenda-o. Diga que ele está incitando uma revolução em Jerusalém. Não. Precisamos de mais cautela com ele. Vocês não viram? A multidão está maravilhada com seus ensinamentos. Se o prendemos,
haverá tumulto. Devemos fisgá-lo, fazer com que o povo se vire contra ele, e aí então matá-lo, para acabar com isso de uma vez por todas. Vocês viram que algumas pessoas já estão confusas quanto aos ensinamentos dele. Caifás, sacerdote do templo. Quem é você? E o que quer aqui? Perdoem-me incomodá-los. Eu sou Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus. Sei que ele tem causado alguns problemas para vocês e me coloco à disposição para ajudá-lo. Você fez bem em nos procurar, Judas. Estamos precisando de informações, pois desejamos prender Jesus antes que ocorra uma revolução. Quanto me darão para que eu diga onde encontrá-lo? É mais um aproveitador querendo dinheiro. Não podemos acreditar nele. 30 moedas de prata. Lhes são suficientes, Judas? Sim, eu aceito. Aguardarei um momento oportuno. Quando Jesus estiver longe da multidão e sem proteção, eu virei avisá-los.